Nós precisamos aprofundar estas coisas. O mundo tem que conhecer isto. Não só porque nós falamos, mas porque eles veem Cristo em nós. Deus eterno Pai, que está nos céus, santificado e bendito seja o seu nome. Venha o seu reino, Senhor, e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Obrigada por nos revelar a sua vontade e o plano maravilhoso que o Senhor fez muito antes de nós existirmos, para que nós tivéssemos uma segunda oportunidade. Nós lhe agradecemos muito por ter tido em consideração esta fraqueza da raça humana e nos conceder agora o privilégio de cooperar com o Senhor, para que o Senhor Jesus possa viver em nós. Nós desejamos cooperar, limpando, purificando este templo, que é o lugar da sua habitação. Que o Senhor dirija este estudo, em nome de Jesus. Amém. Ok, então vamos continuar o estudo do nosso livro e agora estamos no capítulo 5. Uma nova era na proclamação da terceira mensagem. Cuidadoso estudo da instrução dada pelo Espírito de profecia leva à profunda convicção de que a vinda da mensagem da justificação pela fé na Assembleia de Minneapolis foi um sinal da providência de Deus, uma providência destinada a dar início a uma nova era na conclusão da sua obra. A declaração seguinte, escrita apenas 4 anos após a Assembleia de Minneapolis, em 1888, confirma esta conclusão. Portanto, qual conclusão? A de que estávamos a entrar, nós como povo, não é? Como igreja, estávamos a entrar numa nova era, na última fase, podemos dizer assim, da conclusão da obra de Deus, porque a obra é de Deus, de ter um corpo de pessoas, um corpo de crentes, aonde ele pudesse habitar. Portanto, era o objetivo, e esta mensagem, 4 anos depois de 1888, ou seja, em 1902, já vamos ver aqui, 22 de novembro de 1892, foi por isso que esta mensagem veio. E ela também se encontra, para quem quiser escrever, ela encontra-se em Eventos Finais, capítulo 3, página 37.3. E diz o seguinte: o tempo de prova está exatamente diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo Redentor, que perdoa os pecados. Este é o princípio da luz do anjo, cuja glória há de encher a terra. Portanto, isto é significativo. Portanto, já vimos que o alto clamor já começou e se os irmãos quiserem também tomar nota, eu vou ler aqui no primeiro volume de mensagens escolhidas, no capítulo 56, na página 363, capítulo 56, diz o seguinte. Isto é um parênteses, mas é um parênteses importantíssimo. Se quiserdes ficar firmes através do tempo de angústia, tereis duas coisas: de conhecer a Cristo, primeiro aspecto, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, Deus, o Pai, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Portanto, teremos que conhecer a Cristo. E segundo, apropriar-vos do dom da sua justiça que ele atribui ao pecador arrependido.
Isto é muito importante. Conhecer a Cristo não é conhecer coisas de Cristo. É conhecê-lo mesmo, é ter intimidade com Ele, é ser um. Eu até estava a ler aqui hoje, de manhã, antes do estudo, diz assim, também neste mesmo volume, na página 251, diz o seguinte: levar a humanidade a Cristo, levar a raça caída à unidade com a divindade, tal é a obra da redenção. Vamos mastigar isto. Então, a obra da redenção é o quê? É levar a humanidade a Cristo, levar a raça caída à unidade com a divindade. Cristo tomou a natureza humana a fim de que pudessem os homens ser um com Ele, como Ele é um com o Pai, a fim de que Deus possa amar ao homem como ama o seu Filho unigênito, e os homens possam ser participantes da natureza divina e ser completos nele. Percebem aqui o que é a obra da redenção? É esta, é nós sermos um com Cristo. E depois diz, o Espírito Santo, que procede do unigênito Filho de Deus, une o instrumento humano, corpo, alma e espírito, à perfeita natureza divina humana de Cristo. Ou seja, nós e Cristo com o mesmo, exatamente, com o mesmo espírito. Percebem? Lembrem-se do Josué e do Caleb, quando Deus diz, eles vão entrar na terra prometida porque neles havia outro espírito, era o Santo, que é o Espírito de Cristo, que é o Espírito de Deus. Continua. Esta união é representada pela união da videira e seus ramos. O homem finito une-se à varonilidade de Cristo. Por meio da fé, isto é muito importante, irmãos, a base é esta. Por meio da fé, a natureza humana assimila a natureza de Cristo. Somos feitos um com Deus em Cristo. Se vocês estiverem em mim, nós, em Cristo, somos feitos um com Deus. Agora, não na carne de Jesus, mas na carne da Célia, da Rose, da Vera, da Belinha. Percebem? Isto é assim um mistério, mas é alguma coisa que é importante entender, porque, como já vimos na página 363, se quiserdes ficar firmes através do tempo da angústia, tereis que, duas coisas já vimos, conhecer a Cristo e apropriar-nos do dom da sua justiça, que ele atribui ao pecador arrependido. Portanto, eu sei que isto é muito denso, não é? E nós estamos aqui a estudar. Portanto, como, voltando ao nosso livro, o alto clamor do terceiro anjo, ele já começou. O alto clamor do terceiro anjo já começou quando? Ao ser revelada a justiça de Cristo. E diz que este é o princípio da luz, o princípio da luz do anjo cuja glória há de encher a terra toda. Naquela altura foi o princípio. Quando é que vai ser o fim?
Vai ser agora quando nós, duas coisas, conhecermos a Cristo, como nos é dado o privilégio de o conhecer, diz Ellen White numa outra citação, no Desejar Todas as Nações, e quando nos apropriarmos pela fé da sua justiça. É a nossa. Nós temos que abdicar da nossa, abandonar a nossa, crucificar a nossa e tomar pela fé de Cristo. Quase de caráter alarmante são as declarações do parágrafo anterior. Têm imensa importância para o trabalho que os adventistas do sétimo dia estão levando a efeito e são, portanto, do maior interesse para todos os que estão ligados à obra de proclamação da mensagem do terceiro anjo. Reconsideremos o parágrafo de um ponto de vista analítico. 1. O tempo de prova está bem próximo de nós. 2. O alto clamor do terceiro anjo já começou. 3. Teve início na revelação da justiça de Cristo, que foi a mensagem de 1888. 4. Isto assinala o início da luz do anjo, cuja glória encherá toda a terra. Os acontecimentos mencionados neste parágrafo são os mesmos trazidos à tona em Apocalipse 18:1, que nós já conhecemos. 1 e 2. Mas alguém pode ler, por favor, Apocalipse 18, 1 e 2? Aliás, eu acho que está aqui. Está aqui. Depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demónios, covil de toda a espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo o género de ave imunda e detestável. A explicação desta passagem, dada pelo Espírito de Profecia, devia ser cuidadosamente observada. Então agora temos aqui uma citação do Espírito de Profecia de Primeiros Escritos, na página 277, que acaba sendo a explicação de Apocalipse 18, 1 e 2. E diz assim: Vi anjos no céu, indo apressadamente de um lado para o outro, descendo à terra e ascendendo de novo ao céu, preparando-se para a realização de algum acontecimento importante. Vi então outro poderoso anjo comissionado para descer à terra, a fim de unir a sua voz com o terceiro anjo e dar poder e força à sua mensagem. Grande poder e glória foram comunicados ao anjo, e descendo ele, a terra foi iluminada com a sua glória. A luz que acompanhava este anjo penetrou por toda a parte, ao clamar ele poderosamente com grande voz. A obra desse anjo vem, no tempo devido, unir-se à última grande obra da mensagem do terceiro anjo, ao tomar esta o volume de um alto clamor. E o povo de Deus assim se prepara para estar em pé na hora da tentação que em breve deve enfrentar. Vi uma grande luz repousando sobre eles e uniram-se destemidamente para proclamar a mensagem do terceiro anjo. Então temos aqui muita coisa. Já repararam que como é que o povo se prepara para estar em pé na hora da tentação? Como? Mas aqui diz fala na luz. A luz que acompanhava esse anjo penetrou por toda a parte. O que é luz? A palavra? A palavra, ou seja, uma mensagem. É precisamente quem recebe esta mensagem que é dessa forma que o povo de Deus se prepara para estar em pé na hora da tentação. É recebendo essa luz.
que é uma determinada mensagem. E depois diz que eles se uniram destemidamente. Então, há, por parte do povo que recebe essa luz, uma grande união. E uma união que os fortalece e que lhes tira os medos. Não é? Eles se unem destemidamente. E depois vi uma grande luz repousando sobre eles e uniram-se destemidamente para proclamar a mensagem do terceiro anjo. Há uma grande luz, há um dilúvio de informação que está vindo sobre o povo de Deus, e eles ao receberem-na, eles se preparam para o tempo que está à sua frente. Já percebemos que essa luz tem a ver com a mensagem da justificação pela fé, ou seja, como receber Cristo em nós, como ser participante da natureza divina, como ter o mesmo Espírito. O panorama dos eventos apresentados no parágrafo anterior é tão extenso e tão cheio de significado que pode ser de auxílio observar cada acontecimento em separado. Então, ponto 1. Um poderoso anjo desce do céu à terra. 2. A obra desse anjo é duas coisas: unir a sua voz à do terceiro anjo e, segundo, dar poder e força à mensagem do terceiro anjo. 3. Grande poder e glória foram comunicados a este anjo. Ponto A. A terra foi iluminada pela sua glória. Ponto B. A luz penetrava por toda a parte. Ou seja, resumindo, isto é, toda a gente vai ouvir esta mensagem. Quer queiram, quer não queiram. Ela vai correr o planeta. Seja de viva voz, seja por internet, seja por rádio, seja por noticiários, não importa. Ponto 4. A obra desse anjo poderoso surge no tempo certo para unir-se à grande obra da mensagem do terceiro anjo. Ponto 5. Como resultado da vinda desse poderoso anjo, a mensagem, estão a ver aqui qual é a luz? É a mensagem ganha proporções de um alto clamor. A luz é uma mensagem. Por que é chamada de luz? Porque ela ilumina, ou seja, ela faz as pessoas dizerem: Uau! Eu nunca tinha ouvido isto. Percebem? É uma luz, é um esclarecimento, é um abrir de olhos. Ponto 6. O poder que acompanha este anjo poderoso prepara o povo de Deus para permanecer em pé na hora da prova. 7. Essa preparação é reconhecida pelo céu na concessão de uma grande luz que repousa sobre o povo de Deus. Ponto 8. A culminação de todos esses eventos é um povo unido, proclamando destemidamente a mensagem do terceiro anjo. Inseparavelmente ligada a este programa de grandes eventos está a ocorrência da chuva seródia sobre a Igreja remanescente. Note-se o parágrafo seguinte, que também se encontra em Primeiros Escritos, na página agora 85 e 86. E diz o seguinte: nesse tempo, enquanto a obra de salvação está a encerrar-se, tribulações virão sobre a terra, e as nações ficarão iradas, embora contidas para não impedir a obra do terceiro anjo. Nesse tempo, a chuva serôdia, ou o refrigério pela presença do Senhor, virá para quê? Para dar o poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estarem de pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. Irmãos, a chuva serôdia não vai vir para nos levar a
a proclamar a mensagem da justificação pela fé. Não é para isso que ela vem. Para isso é a temporã que está caindo neste momento. A temporã é que é para isso. Agora, a chuva serôdia é para quê? Para nos dar poder para passar pelo tempo de angústia como nunca houve. Percebem? Porquê? Porque a mensagem que o povo de Deus estivera a pregar, ela vai provocar reações de morte. De morte. Vai-se desenvolver aquela sequência que nós já falamos. Egoísmo, orgulho. Tantas pessoas, ao serem egoístas, elas se tornam orgulhosas. O orgulho leva-as a fazer o quê? A ter inveja. Inveja. Essa inveja provoca ódio, desejo de vingança, e o desejo de vingança leva a quê? Ao assassínio. Vamos preparar a morte destes indivíduos. Porque senão o mundo inteiro vai acreditar nisto. E virá Roma e vai nos tirar as nossas instituições. Vai-nos tirar o nosso status, a nossa posição. Isto é novidade, não é novidade, já aconteceu no passado com Jesus. E aqueles agora em quem Jesus habita vão passar pela mesma experiência. Porque se não é Jesus a habitar neles, pelo seu espírito, outro espírito vai estar neles. E o objetivo de Satanás sempre foi tirar Jesus da vista. Queria ler-vos aqui uma citação. Diz assim: os anjos foram expulsos do céu porque não operavam em harmonia com Deus. Caíram da sua posição elevada porque queriam ser exaltados. Vieram para se exaltar e esqueceram que a sua beleza pessoal e de caráter vinha do Senhor Jesus. Os anjos obscureceram este facto de que Cristo era o Filho unigênito de Deus e chegaram à conclusão de que não deviam consultar Cristo. Um anjo iniciou a controvérsia e prosseguiu-a até que houve rebelião nas cortes celestes entre os anjos. Foram exaltados por causa da sua beleza. Isto está na Carta 42 de 1910. Isto saiu na Review and Herald de 26 de agosto de 1890. A razão pela qual as igrejas estão fracas, doentes e prestes a morrer é que o inimigo tem exercido influência de natureza desencorajadora sobre as almas trêmulas. Tem procurado bloquear a visão de Jesus como o Consolador, como aquele que os repreende, que os adverte, que os admoesta, dizendo: este é o caminho, andai nele. Então o que é que o inimigo tem estado a fazer? A colocar uma sombra entre o povo e Cristo, que aqui diz que é o Consolador. Ok? Então, o ódio dele sempre foi contra Jesus. Ele nunca aceitou que no concílio celestial, que foi entre o Pai e o Filho, ele nunca aceitou que ele não tivesse sido chamado. Ele nunca aceitou isto. Ele queria ser a terceira pessoa ali, no núcleo divino.
Não podia. O concílio foi entre o pai e o filho, ponto. Ok? E, portanto, a partir desse momento, ele desenvolve um processo contra Cristo. Então, vamos ler a citação que se encontra... aliás, que se encontra não. Vamos continuar. Isto situa a manifestação da chuva serôdia com o alto clamor, a revelação da justiça de Cristo e o inundar a terra com a luz da mensagem do terceiro anjo. O parágrafo que nós lemos faz ligação entre estas coisas. Este é um programa de eventos verdadeiramente emocionantes. Foi esboçado pelo espírito de profecia no próprio início do movimento. E então, para despertar-nos e impressionar-nos com esse grave significado, uma mensagem por demais solene e impressionante com respeito aos mesmos acontecimentos nos foi dada, seguindo-se à memorável Assembleia de 1888. As seguintes e vitais declarações extraídas dessa mensagem darão ênfase ao assunto em consideração. Ponto 1. Um período de tempo agitado. E então, diz o seguinte, que já lemos, mas o autor está a salientar. Os dias em que vivemos são agitados e cheios de perigo. Os sinais da vinda do fim dos tempos acumulam-se ao nosso redor. E acontecimentos sobrevirão que serão de caráter muito terrível, mais do que quaisquer que o mundo já testemunhou. Ponto 2. Começa o alto clamor. O tempo de prova já está bem próximo de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo Redentor, perdoador do pecado. Este é o princípio da luz daquele anjo, cuja glória inundará a terra inteira. 3. A preparação essencial para permanecer de pé no tempo de angústia. Então diz-nos, como já lemos no primeiro volume de Mensagens Escolhidas, página 363, se quereis permanecer em pé. Durante o tempo de angústia, deveis conhecer a Cristo. Faço uma pausa, mas tem sido colocada uma sombra. Satanás tem querido colocar uma sombra e tem colocado uma sombra para que não conheçamos Cristo como Ele realmente é. Mas o Senhor agora está a dar-nos essa oportunidade. Deveis conhecer a Cristo e apropriar-vos do dom da sua justiça que Ele imputa, ou seja, atribui ao pecador arrependido. Estes dois pontos são dois pontos de extrema importância e as pessoas que os tiverem conseguido são as que vão ficar de pé naquela grande tempestade que se aproxima. Ponto 4. A mensagem a ser pregada. Uma obra deve ser realizada na terra, semelhante àquela que teve lugar a quando do derramamento do Espírito Santo nos dias dos primeiros discípulos, quando pregavam a Jesus e este crucificado. Muitos se converterão num dia, pois a mensagem avançará com poder. O tema que atrai o coração do pecador é Cristo e este crucificado. Ou seja, Cristo em carne. E em Cristo estávamos todos nós. Diz lá em 2 Coríntios 5, 14. O amor de Cristo nos constrange porque julgamos assim, se um morreu por todos, logo todos morreram. Em Cristo estávamos todos nós. Na cruz do Calvário, Jesus apresenta-se revelado ao mundo em amor sem paralelo.
Apresentai-o assim às multidões famintas, e a luz do seu amor atrairá homens das trevas para a luz, da transgressão para a obediência e verdadeira santidade. Contemplar a Jesus sobre a cruz do Calvário desperta a consciência para o caráter odioso do pecado, como nada mais poderá fazer. Eu gostava de fazer aqui uma pequena pausa, mas antes eu vou até ao ponto 5, está bem? Cristo não tem sido apresentado. Isto encontra-se, irmãos, numa citação, que aqui não refere qual é, mas Cristo não tem sido apresentado em ligação com uma lei, como um fiel e misericordioso sumo sacerdote, que em todos os pontos foi como nós, tentado, mas sem pecado. Foi como nós. Isto é importante salientar. Ele não tem sido levado perante o pecador como o divino sacrifício. A sua obra como sacrifício, substituto e segurança tem sido apenas fria e casualmente tratada. Mas é disso que o pecador precisa ter conhecimento. É Cristo na sua plenitude, como um Salvador perdoador, que o pecador precisa contemplar, pois o amor sem paralelo de Cristo, mediante a agência do Espírito Santo, trará convicção e conversão ao coração endurecido. Eu gostava de fazer aqui uma pausa para vos falar o seguinte, irmãos. Prestem atenção, porque talvez nunca tenham percebido isto. Falávamos aqui de sacrifício e os sacrifícios eram feitos aonde? No santuário, não é? Eram feitos no santuário. E nós sabemos que a base para a nossa salvação, não é? O plano para a nossa vida encontra-se no santuário. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Mas, e isso encontramos em Êxodo 25:8, e me farão, prestem atenção, irmãos, isto agora é muito importante, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Portanto, o propósito de Deus para habitar no meio do povo, estamos a falar de um povo, era o santuário. E o que é que nos diz em 1 Coríntios 6:19? Eu vou ler. Vocês sabem de cor, mas 1 Coríntios 6:19 diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o quê? É o santuário do Espírito Santo, que habita em vós. Não vai habitar, habita. Habita, irmãos, habita em vós, o qual possuís da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. O que é que isto significa? Deus disse para construir um santuário, não é? Que é o nosso corpo, para Deus habitar em nós. Deus construiu o nosso corpo, criou o nosso corpo, que é para Ele habitar. E Ele diz que habita. Mas em Hebreus, capítulo 9, versículo 8 e 9, diz que isto é uma parábola. Irmãos, prestem atenção. Versículo 8 diz, Hebreus 9, 8, dando o Espírito Santo a entender com isso que o caminho do santuário não está descoberto, ou seja, estaria encoberto enquanto subsiste a primeira tenda. A primeira tenda significa o santuário terrestre. Era a primeira tenda. Era o santuário da terra. Enquanto houvesse o santuário na terra, isto estava encoberto. E depois diz, santuário na terra, que é uma parábola. Versículo 9. É uma parábola para o tempo presente, conforme a qual se oferecem tanto dons como sacrifícios, cá está os sacrifícios, que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que presta o culto. Ou seja, havia o santuário na terra, que era uma parábola,
e que a compreensão verdadeira estaria encoberta enquanto esse santuário na Terra existisse. Só passaria a estar descoberta quando ele acabasse. E nós sabemos quando é que ele acabou. Sabemos ou não? Quando é que foi? Quando é que foi que acabou essa tenda aqui na Terra? Quando o véu se rasgou? Como? Quando o véu se rasgou? Exata, não foi, sim, não foi Quando bem quando, Cristo morreu na cruz? não, quando o santuário foi destruído no ano 70. Exatamente. Acabou, acabou. Acabou. Mas, isso foi fisicamente, mas, como a Rose disse, e muito bem, o véu rasgou-se. Não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo, não é? Uhum. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, certo? Então, o que é que Deus estava a dizer? No Antigo Testamento, era como se ele tivesse a dizer assim: tu estás a compreender ou queres que eu te faça um desenho? E Deus fez o desenho do santuário. Ou seja, o santuário na Terra era algo físico para nós entendermos o espiritual. Há uma lição espiritual muito grande que eu não sei se nós já entendemos. Então, se o nosso corpo é o santuário de Deus, do Espírito Santo, porque Deus é Espírito e é Santo, e o nosso corpo é uma parte física, o nosso corpo é composto de quê? Podem abrir os micros. O nosso corpo, agora aqui uma lição de anatomia, é composto de quê? É De uma carne, parte. sangue e você. Ele é composto, exato, é isso, mas é de células, é ou não? Não é composto de célula? Sim. É. No tempo de Moisés, no tempo lá do Santuário da Terra, não havia conhecimento disto. Eles não sabiam que o corpo era composto de células e que as células tinham uma mitocôndria, tinham um núcleo, não é? Eram alimentadas pelo sangue. Eles não sabiam isto. Mas Deus estava a querer ensinar isto. Lembrem-se, nós estamos aqui a fazer uma associação entre santuário e o nosso corpo, que é composto por células. Muito bem. Esta questão das células, ela só foi descoberta em 1665, por um senhor chamado Robert Hooke. Agora, o que é magnífico, irmã, é que a célula, prestem atenção a isto, a célula tem exatamente a mesma estrutura do santuário. Já tinham ouvido isto? O nosso corpo tem sangue, não é? E esse sangue é o que alimenta a célula. Mas antes do sangue entrar na célula, eu até queria fazer-vos aqui ver se a gente consegue, eu consigo passar-vos isto. Vocês estão a ver aqui um desenho muito mal feito. Conseguem ver? Sim. O que é que nós temos aqui? Deixa eu cá ver se eu consigo. O que é que temos aqui? Sangue. 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 Os vasos sanguíneos, não é? Aqui no sangue vai o quê? Vão nutrientes, vai oxigênio, certo? Célula. Temos a mitocôndria, conseguem ver? Sim. Temos o núcleo. Uhum. Mas entre o sangue que leva os nutrientes, o alimento, e a célula, existe uma coisa chamada líquido intersticial. Este líquido é composto basicamente por água. Água, íons, fluidos, enfim. E depois é que o alimento passa para aqui. Aqui, sangue. Onde é que nós vemos o sangue no santuário?
Na Eu morte ainda de não tenho uma Cristo, luz. Conseguem ver? No altar do sacrifício. sacrifício, sangue, derramamento de sangue. É ou não? Uhum. Mas isto que acontece aqui precisa de chegar aqui. O que é que encontra no caminho? A bacia d'água. Água. Olha aqui. Água. É o que está na célula. É o que está no santuário. Sangue. Ui, não sei se conseguem ver bem. Sangue, água. E depois entramos aqui. E aqui é o que corresponde à mitocôndria. Isto falando rapidamente, já estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Eu depois posso explicar melhor. Para depois chegar aonde? Ao núcleo. Que é onde? No lugar Lugar. santíssimo. Irmãos, o que é que isto significa? O nosso corpo, as nossas células, revelam que se nós não recebemos os nutrientes, os méritos do sangue de Cristo, e não purificamos a água, e não temos aquela conexão que vemos no candelabro, sabem o que é que está no lugar santíssimo? É as tábuas da lei. E as tábuas da lei, que são duas, elas eram o código de conduta do povo de Deus. Era ou não? Sim. O que é que está dentro do núcleo? Está uma coisa chamada assim. Aliás, até é assim. É o quê? É o nosso DNA. ADN, que é o Ó, código genético da vida. Irmãos, isto é magnífico. Isto é Deus a mostrar através. Por isso é que é uma parábola, o santuário é uma parábola. Para nos mostrar que onde Ele quer habitar é aqui. E que se o sangue não for puro, ou seja, se o alimento que nós damos, seja o que comemos, seja o que vemos, ele vai fazer com que passe para dentro o quê? O que é impuro. Mas ele quer habitar, ele habita em nós. Isto é mais complexo do que nós podíamos imaginar. Isto é maravilhoso. Como é que é possível? Hoje, Deus está-nos a ensinar muitas coisas. Precisamos de conhecer Cristo e apoderarmos-nos daquele sangue puro. O sangue é vida. A nossa vida é a vida de Cristo. Recebida pela fé e levada até ao mais íntimo de cada célula. Isso lá em Coríntios eu diz preciso- que nós somos cartas escritas, não com tinta, mas como? Mas com o sangue, escritas pelo dedo de Deus. Deus está tentando escrever em nós o caráter de Cristo. Aquele código de vida que está contido nas tábuas, que está contido no núcleo da célula. É o ADN. ADN. Aquela estrutura complexa daquelas ligações. Como vimos há pouco aqui, aliás, eu li aqui nos primeiros escritos. Isto é lindo. Eu vou falar disto depois. Nós precisamos aprofundar estas coisas. O mundo tem que conhecer isto. Não só porque nós falamos, mas porque eles veem Cristo em nós. Eles precisam de ver Cristo em nós.
E isso é Ele que faz. É Ele que escreve. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus. Tantas coisas espirituais maravilhosas. Que o Senhor diz que o olho não viu, o ouvido não ouviu, que o Espírito, e que não subiram ao coração do homem, mas que o Espírito hoje, o Espírito de Cristo, está trazendo ao seu povo. Que maravilha, Pai. Eu acredito que chegou o tempo em que o Senhor terá aqui um povo que reflete a sua glória, que tem o mesmo ADN, que brilha com a mesma luz, tem o mesmo caráter, porque tem o mesmo espírito. Que o Senhor nos ajude a ser humildes e a buscar entender mais destas coisas maravilhosas, para que o mundo creia que o Senhor existe e que é galardoador dos que o buscam. Louvado seja o seu nome. Tanta coisa contida na sua palavra que nós ainda não compreendemos, mas que o Senhor a pouco e pouco está trazendo a este povo que é fraco, que é pecador, mas que pela graça de Cristo está rompendo as trevas que Satanás quis colocar entre nós e Jesus. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Posso eu, justificado ser, com meu passado mal de pecador. Meu Jesus crucificado foi, me salvo então eu sou o seu amor. Quão sublime graça e amor sem fim, dons que Cristo dá-te a mim. Com Jesus eu bem seguro estou, pois sua graça já me libertou. Pela fé justificado sou em Cristo meu Senhor e Salvador. Posso assim santificado ser e sempre andar no bem por onde for. Sei que minha força frágil clamo a Deus se fracassando a fé. Sim, Jesus me diz que posso então justificado ser por seu perdão. Glória a Deus, justificado sou, pois Cristo já limpou meu coração.
Cristo em breve